Boa noite. Começando a entrevista de hoje, pedindo a você que se inscreva no canal. Ontem já saiu um sorteado. Aliás, uma sorteada, né, Luciana? Laís Fontinelli. Já recebeu o presente, bota satisfeito. O próximo pode ser você. Para isso, tem que se inscrever no canal e também assistir as entrevistas, porque você adquire mais conhecimento. Lembrando também que a loja Francisca Brito, que me veste, está com uma promoção maravilhosa. Uma arara enorme da loja com 50% de desconto. Vai lá, aproveita. O nosso convidado de hoje é o Paulo James de Oliveira. Ele é pedagogo, quase jornalista, né, Paulo? Quase jornalista e espírita há 25 anos. Com ele nós vamos conhecer a doutrina kardecista. Boa noite, Paulo. É um prazer ter você aqui no Arlete Convida. Boa noite, Arlete. O prazer é todo nosso e esperamos em Deus, em Jesus, dar as boas respostas devidas. Amém. Paulo é espírita, como eu falei. Eu gostaria de saber de você, começar essa entrevista falando o seguinte: como é que surgiu o espiritismo? Nós sabemos que a linha que você segue é a linha kardecista, com Allan Kardec. Como é que surgiu? Quais os pilares do espiritismo? Como você bem falou, somos espíritas cristãos e somos já espírita há 25 anos que a gente tem desenvolvido o trabalho dessa doutrina bendita de amor. Então, a nossa doutrina dos espíritos, ela surgiu no século XIX, precisamente no ano de 1853, na Europa, naqueles saraus, nos grandes salões da época. O que acontecia é que depois dessas festas, desses saraus, começou a aparecer um fenômeno ali intitulado como mesas girantes. E ali as pessoas começaram a ter as suas observações sobre esse movimento. Essas mesas se movimentavam, essas mesas se erguiam levitando, essas mesas faziam ruídos e até então as pessoas começaram a ter curiosidade. Em vários pontos da Europa, esse fenômeno ele foi surgindo e cada vez mais chamando a atenção das pessoas e da própria imprensa, que na época tiravam muitas fotos dessas mesas, da forma como elas se apresentavam. Até que o surgimento desses fenômenos surgiu ao encontro de um célebre pedagogo francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail. É um pedagogo, um professor, um conhecedor de várias línguas, um poliglota, que se sentiu dentro da ciência muito a favor de fazer as suas pesquisas acerca do fenômeno. Aí, em 1854, ele começou a fazer as suas pesquisas e as suas observações e vendo que diante daquelas manifestações havia uma energia de efeito inteligente, que aí com as suas pesquisas e as suas observações científicas, ele começou a observar que se tratava de espíritos que até então, se utilizando de médios de efeitos físicos, produziam assim aqueles efeitos. Aí surgiu o espiritismo. Aí surgiu a doutrina bendita dos espíritos, onde ele, nesses estudos, sim, em 1857, ele compilou, codificou o livro dos espíritos. E de 1857 a 1868 veio as obras básicas da doutrina espírita, que é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Então, ele se imortalizou, vamos dizer assim, com essas obras. Isso, com essas obras e com o pseudônimo de Allan Kardec. Ah, é um pseudônimo? Eu não sabia. Allan Kardec, Arlete, é o pseudônimo. Na realidade, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na França, na cidade de Lyon. Lyon, sul da França. Isso. Né?
Me diga uma coisa, nesses 25 anos que você tem como espírita, o que é que você fez por aí? Você andou pregando, doutrinando pessoas? Como tem sido o seu trabalho nesse âmbito? Como ciência, filosofia e religião, e dentro da ciência, a doutrina espírita, nós precisamos estudar, conhecer, até para que a gente possa ter embasamento daquilo que nós estamos fazendo e realizando. E ao longo desses anos, o meu trabalho é voltado para o estudo, para o conhecimento das obras básicas, para o estudo da doutrina espírita, de outras literaturas que complementam as obras básicas. E dentro do meu trabalho, tenho desenvolvido o trabalho mediúnico, o trabalho espiritual, o trabalho das palestras públicas, o trabalho com o Dr. Adolfo Fritz, através das cirurgias espirituais, o trabalho de evangelização para crianças, o trabalho do Arte Cura, enfim. É uma linha de trabalho muito grande que nos possibilita a oportunidade do aprendizado, do crescimento e, acima de tudo, do amor e da caridade para com o nosso próximo. Que é a vertente principal, pelo que eu entendi de vocês, é a caridade, né? Sem dúvida. A doutrina espírita, ela é toda embasada no amor e na caridade. E dentro da relação da gente se conhecer, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos, vamos dizer assim, nos despir desse velho homem e nos transformar numa nova criatura. Então nós temos que fazer, vamos dizer assim, a reforma íntima, para ajudar o que próximo, é a reforma interior, para que nós, Arlete, possamos ajudar o nosso próximo. Isso é muito importante. Certo. Paulo, eu queria saber de você, aí você chegou então a criar um centro espírita cristão Adolfo Fritz, né? Isso. Adolfo Fritz. Como foi criar esse centro? Nós desenvolvíamos esse trabalho, essa tarefa em grande crescimento em uma outra casa espírita. A espiritualidade, através de nós, com o nosso trabalho, começou a se manifestar, nos falando e nos comunicando que nós teríamos que ir para um novo local e um novo espaço. E nesse novo local e esse novo espaço, iríamos desenvolver assim um trabalho muito grande com os espíritos e dando continuidade ao trabalho espiritual do Dr. Fritz das cirurgias espirituais. E assim a espiritualidade foi nos mostrando esses meios, foi nos mostrando as pessoas que pudessem fazer parte desse grupo, e aí surgiu o nosso Centro Espírita Cristão Adolfo Fritz, que já estamos há um bom tempo realizando o nosso trabalho e as nossas atividades espirituais. Certo. Agora, existe, Paulo, a Federação Espírita Piauiense. Existem vários outros centros além do seu. Esses centros que são criados, né, que eu acredito que de vez em quando surja um novo, Sim. Eles têm que ter o aval da Federação Espírita ou não precisa? Basta criar, criou e acabou-se? Não, nós somos espíritas cristãos. E como espíritas cristãos, nós somos filiados à nossa casa máter, que é a FEP, a Federação Espírita do Piauí. Então, a Federação Espírita do Piauí desenvolve um trabalho maravilhoso, nos trazendo os cursos, nos trazendo as orientações de vida, nos trazendo tudo aquilo que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, passa para ela. Então, nós temos todo o embasamento da Federação Espírita do Piauí. Nem todo centro espírita, vamos dizer assim, faz parte ou é vinculado à Federação Espírita do Piauí. Não necessariamente. Né? Não existe o clandestino. Pode ou não pode ser filiado? Pode ou não pode ser filiado. Nós, como espíritas cristãos, que temos o conhecimento dentro do espiritismo, dentro das obras básicas, do trabalho que desenvolvemos, nós somos filiados à federação. Mas tem outros centros espíritas que não são filiados à federação. E aí nós não
estamos aqui para julgar a forma de trabalho, como eles desenvolvem, como eles fazem. Nós falamos de nós que somos totalmente, vamos dizer, vinculados à nossa federação e temos o total apoio da nossa federação com o nosso trabalho, a nossa tarefa espiritual. Criado o seu centro espírita, como é, porque tudo tem um custo, né? Como é que se sustenta? Qual a renda que vocês têm lá para fazer o sustento do centro? Arlete, é uma boa pergunta, porque o nosso centro espírita, ele não tem nenhum vínculo com o governo, ele não tem nenhum vínculo com alguma... verba pública, né? Não tem nenhum vínculo com uma outra instituição que nos traga a ajuda, né? Não tem nenhuma verba pública, como você acabou de dizer. O nosso centro espírita, ele é mantido por nós que somos os trabalhadores. Nós temos uma equipe de médiuns, de trabalhadores, de voluntários da casa, que se colocam a esse trabalho voluntário, nos ajudando pela credibilidade do nosso trabalho, né? Por tudo aquilo que o nosso trabalho oferece e oferta às pessoas em dor e em sofrimento, pelo compromisso que nós temos. Então, nós mesmos somos responsáveis de nos manter. Nós nos mantemos com as doações que nós mesmos assim fazemos, né? Nós nos mantemos com a venda de livros. Tem uma biblioteca. Isso, lá, temos né? uma biblioteca que nós vendemos os livros. Nós nos mantemos com a venda de lanches, com algum bazar que nós fazemos, né? Vocês só servem um sopão para os menos favorecidos, nós fazemos um sopão muito grande para oferecer e ofertar para as pessoas de rua carentes, onde nós recebemos as doações de frango, dos alimentos, das verduras. Nós trabalhamos com um grupo enorme de crianças, onde nós evangelizamos e nós damos para essas crianças a merenda. Todo sábado evangelizamos, damos o seu material para estudo, o caderno, enfim. Então, toda essa receita que nós fazemos dessa forma, Arlete, é a forma com que nós vamos mantendo assim a nossa instituição espírita, com muito esforço, com muita luta, com muita dedicação, porque é um trabalho que não é fácil, né? É um trabalho que nós devemos ter um compromisso muito grande, porque a cada dia, a cada momento, a cada instante, Arlete, esse trabalho cresce, esse trabalho se desenvolve e as pessoas nos fazem, vamos dizer, a cobrança, não a cobrança da forma como nós muitas das vezes pensamos, mas a cobrança realmente do compromisso e da seriedade que o trabalho deva ter. Agora, você me desculpa, como eu vou me referir aqui agora, de uma maneira talvez até não muito justa, não muito elegante, mas as pessoas, eu já visitei seu centro espírita, já fui 2 vezes lá no centro espírita do Paulo, um lugar maravilhoso, um trabalho primoroso, aqui no Resta Dura. Muito obrigado. Aqui não tem flores, é a verdade. Muito obrigado. Então, eu queria que você falasse como é feito o trabalho lá dentro, porque tem muita gente que não vai, que tem medo. Tem gente que tem medo de ver espírito, porque vocês acreditam na reencarnação, sim, não é isso? Sim. Tem medo de ver a alma. Não vai lá, não, espírito, não, mulher, negócio de espírito vai se incorporar lá, depois vai cair em mim, aí como é que vai ser esse negócio? Tem gente que tem medo, essa santa ignorância, né? Então esse programa aqui tem o condão de esclarecer. Eu queria que você esclarecesse para as pessoas, para os nossos seguidores, como são as reuniões, como é que se procede lá o trabalho espírita dentro do centro. Eu gostaria de informar as pessoas que não precisam ter medo, ter pavor e pânico de ir ao centro espírita, porque ninguém lá vai ver... Não, tem pior, os menos informados, ainda demais, tu vai para macumba. Pois é. Então, quando as pessoas se retratam dessa forma, como a Arlete está nos passando, é porque é falta de conhecimento. Exato. E é por isso que a doutrina espírita é ciência. Ciência é estudo. Então, todas as pessoas que forem em busca do auxílio à casa espírita é porque estão passando por um processo difícil, um processo de ordem. Geralmente procuram pela dor. Isso. Né? Geralmente procuram pela dor, estão passando por um processo espiritual difícil, um envolvimento espiritual que se faz ali potencializando, que ele está lhe tirando as forças. Muitas das vezes as pessoas estão com problemas de ordem, de saúde. Muitas pessoas buscam o centro espírita porque estão com os problemas de ordem emocional,
abalados, as pessoas procuram muitas das vezes porque estão com problemas em casa, no lar, com os filhos de separação. Enfim, são um leque de problemas e dificuldades que levam as pessoas a procurar o auxílio da casa espírita. E lá as pessoas vão se deparar com um grupo de pessoas e médios que colaboram com a casa, onde essa criatura vai ser muito bem recepcionada. Tem uma primeira visita, isso. Chama-se como é? Visita fraternal? Atendimento fraterno, né? Isso. Começa por aí. A pessoa tem esse atendimento... Marca o horário. A pessoa tem esse atendimento fraterno, onde é marcado o horário para essa pessoa ir. Ela vai conversar com um médium da casa preparado, que tem um conhecimento doutrinário e evangelizado da doutrina, para esclarecer ela naquilo que ela traz de problema e dificuldade. Depois dessa conversa, essa pessoa é orientada a ser passada pelo tratamento espiritual. Que esse tratamento espiritual é assistir às palestras públicas, que é de fundamental importância, não pode deixar de assistir às palestras públicas e tomar o passe. E esse tomar de passe, nós fazemos o trabalho de assistência espiritual, que é o trabalho de desobsessão. Aí eu quero esmiuçar bem isso aí, para as pessoas saberem. São 2 sessões por semana. Na nossa casa nós temos dia de quarta-feira, dia de quarta-feira, palestra pública, e depois da palestra pública, os passos voltados à fluidoterapia, que é voltado para a saúde física. E nós temos no sábado, que também é a palestra pública, e os passos voltados para a assistência espiritual, que é o trabalho de desobsessão. Essa palestra pública que você fala, esclarecendo aqui, geralmente é um texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Ou algum tema referente a algum problema que a pessoa tem, alguma coisa que possa ele ter uma visão geral do que é a doutrina. Aí tem médios e médios, né? Sim. Como é que a gente sabe quem tem aptidão para quê? Porque eu sei que tem uns que ouvem, tem uns que vê, tem uns que pintam, outros que escrevem, como é que a gente chama? Psicografia. Psicografia. Como é que sabe que a pessoa tem aquele dom para desenvolver ser aquele médium? Todos nós, na realidade, Arlete, nós somos médiuns, porque a mediunidade ela é uma predisposição orgânica, ou seja, nós nascemos com isso. Embora muitas das vezes nós desconhecemos, mas nós somos médiuns. Agora, tem pessoas que têm uma sensibilidade mais ostensiva. E essas pessoas que têm essa sensibilidade ostensiva, nós precisamos ter uma visão, vamos dizer assim, melhor, uma visão mais ampla. Porque essas pessoas, dentro dessa sensibilidade, são muito mais receptivas. Elas acabam observando as coisas do meio, elas podem ver os espíritos, elas podem sentir a sensibilidade de ter a vontade de escrever, elas podem ter a sensibilidade de um choro que não é dela, mas de algum espírito vinculado a ela, que está passando aquelas energias e pela sensibilidade ela dá aquela vontade de chorar. Então a mediunidade é um leque, é uma vertente muito ampla de possibilidades que faz com que a gente possa interagir com os espíritos. Certo. Paulo, você, pelo que eu entendi lá também, você explicou que no ambiente que a gente está, existe o tempo todo espíritos desencarnados, né? Porque vocês acreditam na reencarnação. Aqui no momento agora, você, com a pessoa que visualiza, né? Sim. Deve estar vendo pessoas desencarnadas. Aí tem espíritos de luz, aqueles que vêm para ajudar as pessoas, mas tem os espíritos obsessores. Como é que vocês fazem esse trabalho de desobsessão? O nosso trabalho espiritual e o trabalho que eu realizo espiritualmente há 25 anos é um trabalho muito sério. Eu não desenvolvo nenhum trabalho como se eu fosse sair para um passeio ou como se eu fosse fazer um piquenique onde eu pego a mochila, coloco aqui e digo é aqui que eu vou acampar. A nossa entrevista está sendo concedida hoje porque eu fui convidado. Você me convidou, eu consultei os espíritos amigos que comungam conosco e eles nos deram o aval para essa entrevista, ou seja, nos deram a autorização. Então, aqui, juntamente conosco, se faz a sua equipe de entrevista que trabalha com você.
essa equipe que está lhe ajudando. E ao meu encontro também se faz a minha equipe espiritual, que me traz as boas intuições e o bom direcionamento e que nos ajudam, vamos dizer assim, na forma de lidar com as perguntas que você está me passando. Então é dessa forma que nós vamos comungando. As pessoas que precisam do trabalho da desobsessão são as pessoas que estão enfermas, são as pessoas que psiquicamente, emocionalmente estão afetadas. Só para que você possa ter uma ideia, Allan Kardec, consultando os espíritos na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos responderam para Allan Kardec: muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, na maioria das vezes, são eles os espíritos que vos dirigem. Imaginemos a quantidade de pessoas que não estão sendo dirigidas por espíritos zombeteiros, por espíritos brincalhões, por espíritos das trevas, por espíritos revestidos de orgulho, de egoísmo, voltados ao sexo, voltados ao álcool, voltados às drogas. Essas pessoas que se enquadram nessas condições aí estão sempre acompanhadas de obsessores. Essas criaturas que se encontram dentro desses padrões de vibrações, que emitem pensamentos de vibrações relacionados com esses espíritos se vinculam a eles dentro de uma lei de causa e efeito, ação e reação de energias. Então, há um vínculo. Há um vínculo. E aí esses espíritos acabam potencializando essas energias nocivas e deletérias para essas criaturas. E aí essas criaturas vão se sentir abatidas, doentes, depressivas, com ideias de suicídio, muitas das vezes, chegando até muitas das vezes a se suicidarem, porque os espíritos começam a manipular os seus pensamentos com ideia de suicídio. Se joguem daqui, se joguem do apartamento, entrem na frente do carro. E aquilo é um processo nefasto. Ali é um processo muito forte. E a criatura sem forças morais e espirituais. Sem procurar ajuda também. Sem procurar ajuda, sem a ajuda da família, essa criatura não tem força, se deixando levar dentro desse processo obsessivo. E na casa espírita é justamente para tratar essas questões. Esses vínculos de desarmonias e perturbações, Arlete, vinculados a essas criaturas em dor e em sofrimento. Observemos aí os acontecimentos do mundo. Todo mundo acha que... É isso que eu ia lhe perguntar, só uma intervenção rápida aqui. É porque essas coisas estão acontecendo no mundo atualmente, esses desastres naturais, guerra, morte, como aconteceu no Flamengo e outras coisas mais. A gente costuma dizer, nós que estamos aqui, não somos profundos conhecedores da doutrina, costumamos lamentar e dizer que isso é ruim. Vocês têm uma outra visão. Isso tudo, a espiritualidade tem nos trazido informações valorosas através do Dr. Fritz, através do próprio Dr. Bezerra de Menezes, dentro da nossa casa, que todos nós estamos passando por um processo de expurgo e depuração. Ou seja, um descarrego de almas, é mais ou menos assim? É um processo de limpeza, vamos dizer assim. Tá? Então, nós, dentro das nossas aquisições pretéritas, não tão distantes, nós trazemos aquisições vinculadas conosco. Aquisições de atos ou desatinos que cometemos e que aquilo se faz vinculado conosco. E se faz vinculado conosco alguns agregados espirituais vinculados a essa história, que também estão ligados a nós por padrões de vibrações. Então, estamos passando por esse processo de expurgo e de limpeza, mas um processo que a espiritualidade nos diz que é necessário para o processo de transição que nós estamos vivendo
para logo, logo nós vivenciarmos com muita fé em Deus o processo de regeneração. E dentro desse processo de regeneração... Seria um limite 2019? Não vamos dizer limite de 2019, porque o ano de 2019 já chega. Mas um processo onde nós vamos entrar mais consciente, onde espíritos vão reencarnar muito mais bem preparados, ajudando a humanidade com amor, com a caridade, onde o sentimento de orgulho, onde o sentimento de ódio, onde o próprio egoísmo vão sair escondidos, correndo, com medo pelas vibrações do amor, pelas vibrações da bondade do coração dos homens. Então, isso é o que vai predominar no planeta de regeneração. Por isso mesmo estamos vibrando com a espiritualidade, nós que temos consciência disso. Nós que a espiritualidade nos traz essas informações como um aparelho mediúnico. Nós que estamos anotando, vamos dizer assim, essas informações, porque nos dá a segurança de continuarmos com o nosso trabalho com muito amor, com muita disciplina, e rogando a Deus e a Jesus, Arlete, que nos abençoe. Porque é um momento difícil, mas é um momento que nada está escondido diante dos olhos de Deus. Deus é a providência divina e Deus se faz diante de todas essas situações e nós precisamos confiar. Certo. Voltando um pouco agora para o seu centro, depois que tem a palestra lá, na palestra pública, tem um passe, né? Sim. Todo mundo gosta de tomar um passe. Eu, pelo menos, me sinto mais leve. Eu não sou espírita, mas eu gosto de tomar um passe de vez em quando. E o que acontece? Lá dentro, como você já falou aqui antes, existe espíritos de todo jeito, encarnados, desencarnados, né? Os médios, vocês ficam ali tudo. Você, naquela hora, você incorpora um espírito, que eu acredito que seja um espírito de luz, lógico, chamado Pai Benedito. Pois não. Então, ele vem naquela hora para dar um passo para aquelas pessoas que se fazem presentes ali. Poderia um outro espírito vir no lugar dele, porque sempre eu observo que sempre que eu vou, que eu já conheço, é o mesmo. Quer dizer, independe da sua vontade ou é um compromisso que você tem, como é que é isso? Que ele sempre incorpora ele na hora certa. Nós temos o compromisso, né, da nossa atividade espiritual naquele dia como médiuns e com os espíritos da casa que também têm o seu compromisso de atender ali os irmãos em dor e sofrimento encarnados e os desencarnados. Naquele momento do passe, em primeiro lugar se apresenta o espírito amigo, o Pai Benedito. O Pai Benedito, ele vem, transmite a sua mensagem de amor, de carinho. Quando o Pai Benedito se manifesta através de mim, ele vem, mas um grupo espiritual se faz com ele. E esse grupo espiritual é que dá assistência à sala de passe e para todos os médiuns. Ou seja, nós estamos sendo muito bem assistidos pela espiritualidade amiga. Então, os espíritos que ali estão em dor e em sofrimento, eles são atendidos, são socorridos e levados... Eles não interferem ali no passe, eles ficam... Não, eles não interferem no passe. Às vezes é necessário alguns médiuns, dentro da realidade desses espíritos em dor e sofrimento, esses médiuns, vamos dizer assim, dar passagem através da psicofonia, a incorporação desses espíritos, que é um espírito em dor, em sofrimento, precisa de ajuda que precisa de ajuda. O médium recebe esse espírito, vamos dizer assim, na linguagem para que a gente possa entender e compreender, e esse espírito, naquele momento da fala dele, através do médium, tem um outro médium que vai dialogar com ele, levar palavras amigas, bons conselhos. Mas naquele momento do passe mesmo? Naquele momento do passe. Aplicar o passe nele e vai encaminhar ele, juntamente com os bons espíritos, para outras pairagens, para os prontos socorros espirituais, onde eles vão serem assistidos e outros vão entrarem no tratamento espiritual da casa. Mas aí o tratamento de desobsessão em si, ele é feito
pós o passe. Quer dizer, as pessoas que estão ali não assistem. Isso, o tratamento da assistência espiritual à desobsessão é feito depois do passe. As pessoas entram na sala, São os médiuns. Isso, as pessoas entram na sala, as pessoas que vão em busca de auxílio na casa, que assistiram a palestra, entram na sala para tomar o passe. Depois elas saem, essas pessoas, e ficam aquele grupo, os médiuns trabalhando. E ali, depois que essas pessoas saem da sala, é que esses médiuns vão dar passividade aos espíritos sofredor em dor e em sofrimento. Certo. Eu gostaria de saber o que a doutrina espírita acha do homossexualismo. Nós, da doutrina espírita, nós vemos com muito amor e com o sentimento de caridade a relação do homossexualismo ou do homossexual. Porque nós somos criaturas ainda dentro da nossa condição moral e espiritual, enfermos, e muitos de nós ainda distantes, vamos dizer assim, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Isso tudo se dá, vamos dizer assim, pela falência da condição moral e espiritual da criatura. Arlete, os espíritos nos falam e a doutrina nos ensina que o espírito, ele não tem sexo. O espírito, ele não tem sexo. Mas o espírito, no seu processo reencarnatório, sim, quando ele vai reencarnar, assumir um corpo físico na Terra, ele precisa das suas vivências como mulher e como homem. Ele precisa passar por essas experiências, ora, vamos dizer assim, encarnado como homem na sua vivência de homem, aprendendo como homem, trabalhando como homem. E muitas das vezes reencarnando como mulher, aprendendo como mulher, sendo mãe como mulher, tendo filho como mulher. E ao longo desse processo, essas energias vitais são de grande importância para o aprendizado daquela criatura, daquele espírito. Dentro da relação do homossexualismo, nós temos aprendido com a doutrina espírita que algumas criaturas que repetidas vezes têm reencarnado, por exemplo, como homem, várias encarnações vindo como homem, 20 encarnações vindo como homem, 30 encarnações vindo como homem. De repente, ele tem uma oportunidade de ter uma reencarnação como mulher, no corpo feminino. O que acontece? É natural, a doutrina espírita nos explica que essa aquisição de várias existências como homem leva a essa aptidão masculina para aquele corpo que hoje está encarnado como corpo feminino. Sim. Então, esse corpo feminino, embora sendo mulher, traz essas aptidões, essas características por várias encarnações seguidas como homem. Então, ela traz aquele jeito masculinizado. E assim, também, várias reencarnações como mulher, do outro lado, quando encarna como homem, aquele homem todo ali produzido, forte, tudo, mas traz aquele jeito afeminado de mulher pelas características de muitas encarnações. Um outro ponto. A doutrina espírita, ela não condena e ela não é contra o homossexualismo, de forma alguma. Nós não discriminamos. Mas nós temos um zelo muito grande e não concordamos com os distúrbios complexos, desenfreados, levados a processos viciosos, levando a criatura à promiscuidade,
né? A pederastia também, que faz com que essa criatura, dentro desse ciclo vicioso, ela se transforme totalmente. Então, isso nós precisamos ter atenção, isso nós precisamos ter zelo. Então, a nossa condição moral e espiritual, ela independe das nossas questões, como nós queremos nos apresentar. Agora, somos educados, precisamos estudar, Verdade. precisamos dar bons exemplos. Então, nós precisamos saber como nos comportar. E muitas das vezes as pessoas sem esse conhecimento, sem esse entendimento, acabam deturpando essa relação. Então, nós precisamos realmente estudar, compreender todo esse mecanismo, até para que a gente possa ser caridoso para com o nosso próximo dentro dessas relações homossexuais. Porque se ele for também um hétero, vamos dizer assim, ele precisa ter a mesma linha de conduta e de postura. Né? Exatamente. E sobre o aborto? O que é que você quer saber sobre o aborto? O que é que a doutrina espírita vê, o que é que ela acha, a opinião, como é que ela trata a mulher que provoca o aborto? Tratar o aborto, a doutrina espírita vê como todo e qualquer aborto, ele vai de encontro a uma vida. A uma vida, independente da condição como seja. Então, nós que somos espíritas, nós não comungamos com relação do aborto, em nenhuma circunstância. Essa é a minha opinião pessoal. Eu também sou terminantemente contra. Da forma como for, por estupro, seja o que for, ali se faz uma vida que ninguém sabe verdadeiramente, nós não sabemos o que está por trás de toda aquela relação, o que levou aquele estupro, aquela condição que aquela pessoa se encontra. Então nós espíritas, nós não compactuamos com essa ideia, não somos a favores, porque somos a favores da vida, da vida. Assim como os processos também de eutanásia, de forma alguma. A vida, a pessoa está ali vivendo muitos e muitos anos, isso, muitos anos ligada em aparelhos. Você não sabe o que está se passando com o espírito daquela criatura, mesmo ela naquela condição. Talvez necessite ali daquilo, né? Pronto, você falou uma coisa de fundamental importância e muito produtiva. A necessidade que dentro dessas relações se faz necessário para a pessoa. Embora uma situação de vexame, vexatória, vamos dizer assim, dolorosa. E muito dolorosa. Mas é necessário que a gente entenda e compreenda a doutrina espírita como amor. Amor da forma sublime dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, agora nós vamos tratar do que eu acho um assunto de sua importância, que você é um dos médiuns que recebe o Dr. Fritz, que é muito conhecido, eu já vi vídeo seu no YouTube, encarnado, falando, né, dizendo. Você foi escolhido? Como é que você lida com essa estrutura de cura no Espiritismo? Todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, estamos em caminhada. E nós, muitas das vezes, temos, vamos dizer assim, processos de comunhão com determinadas pessoas ou com espíritos que no momento atual da nossa existência nós desconhecemos, mas que isso é real, isso é verdadeiro. A minha comunhão com o Dr. Fritz, através da sua presença espiritual comigo e das suas energias e da sua equipe, faz parte de um processo que vem de um pretérito não tão distante, onde nós já estivemos juntos, tá? Onde nós já podemos ter a oportunidade de trabalharmos juntos. E hoje, eu, como médium,
tá? Trazendo essa característica dentro da mediunidade de padrão de vibrações com esse espírito amigo, assim casamos essas energias e com essas energias e padrões de vibrações casados, vamos dizer assim, temos a possibilidade de desenvolver esse trabalho, essa tarefa espiritual. Todas as pessoas que vão lá à procura do Dr. Fritz, eles são curados? Elas são curadas? Não. Porque esse processo de cura, Arlete, é um processo que ele está relacionado a uma questão kármica do nosso passado. Tem algumas situações que são necessárias para que as pessoas vivam e convivam com aquilo, numa forma de aprendizado, numa forma de crescimento. Eu não digo que todas as pessoas são curadas. Muitas pessoas, sim, são curadas por vários relatos, registros da própria medicina da Terra e de próprios exames levados ali, constatados por mim como médium e pela própria entidade espiritual do Dr. Fritz. Se todas as pessoas não são curadas, mas todas as pessoas com toda certeza recebem um auxílio, recebem o lenitivo, recebem o medicamento fluídico trazido dos altiplanos divino espiritual. Isso eu não tenho dúvida, porque a criatura que procura auxílio na casa espírita, ela realmente, quando ela se coloca, quando ela se abre para o tratamento espiritual e quando ela começa a fazer realmente a parte dela dentro desse esforço, não tem como ela não receber, porque é uma lei. Então, todas as pessoas são auxiliadas, sim, e muitas pessoas realmente são curadas. Eu queria que você dissesse para os nossos seguidores quais são os dias que você recebe o Dr. Fritz para cura na sua casa espírita. A atividade espiritual com o Dr. Fritz, a pedido da espiritualidade dele propriamente dito, nós realizamos no último domingo de cada mês. Então, todo mês, no último domingo de cada mês, nós estamos realizando a atividade espiritual com o Dr. Fritz e a sua equipe. Essa atividade, ela começa às 8 horas da manhã e termina às 15 horas da tarde. O trabalho vai de 8 às 15 horas, é um trabalho direto, sem intervalo. Às 15 horas ele está no auditório, encerrando a atividade com todas as pessoas que ali foram para o atendimento. Não fica uma pessoa sem o atendimento. Muitas, né? Muitas pessoas são atendidas. Durante esses 15 anos que estamos desenvolvendo o trabalho, são milhares e milhares de pessoas que nós atendemos aqui em Teresina, na nossa instituição espírita, e fora, em outras cidades e em muito, outros né? estados. Fazendo Sim. esse trabalho, divulgando Sim. esse trabalho, doutrinando as pessoas. Isso, né? isso. Eu vi que você viaja bastante. É verdade. Agora eu queria saber de você o seguinte. Como eu falei antigamente, tem médios e médios, né? Pois não. E tem um médium aí que deu muito o que falar ultimamente no Brasil, né? Fora do Brasil, a nível internacional, que foi o João de Deus. Qual a sua visão a respeito daquele comportamento dele sendo um espírita? Eu vejo como uma falência da criatura humana. Falência da criatura humana dentro da condição nossa, ainda de grande aprendizado na nossa caminhada. E até mesmo pela nossa aquisição, que ao longo das nossas existências predomina e que nós ainda estamos vinculados ao orgulho e ao egoísmo, muitas das vezes nós somos levados a esse processo de falência que faz parte nossa da criatura, Arlete, humana. Mas uma coisa que eu quero deixar muito bem claro: a doutrina espírita, ela não se responsabiliza por nenhum ato mediúnico de médio não evangelizado, de médio imprudente
irresponsável. Além dos abusos sexuais que ele levou à população, tinha outros crimes também que não eram correlatos, né? Crime de falta de caráter mesmo, junto com a mulher, junto com a filha, com a família. Então, era muita coisa junto ali, né? Isso. Como você falou, tem uma série de outras questões que envolve, que essas questões estão dentro da mediunidade. O médium João de Deus, ele não tem nenhuma conotação espírita cristã. Ele não tem. Não sei como é que conseguiu tanto tempo, né? Porque o espiritismo cristão, ele é amor e caridade. São essas bases que faltavam nele, né? Que alicerce. Isso. Então, esse médium ou algum médium desavisado que não tem essa orientação evangelizada espírita cristã, ele é porta aberta para esses desencontros que se manifestam assim, dessa forma, como aconteceu com esse irmão e companheiro, que nós aqui vibramos, né? Que nós aqui vibramos por ele, na condição de espíritas cristãos que somos, para que ele possa se redimir. Porque o que nós estamos vendo é que nós somos regidos por leis. Nós temos as leis humanas, que nós temos que ter responsabilidade e compromisso com elas. E nós temos as leis espirituais, que mais cedo ou mais tarde nós também vamos responder. Então nós, seres humanos que vivemos na humanidade, nós não estamos soltos. E é por isso que nós temos que ter compromisso e responsabilidade. Então, nós vemos dessa forma, né, que ele está hoje respondendo por uma relação de desajuste e que o seu trabalho não tem uma conotação espírita cristã. Certo. Eu passaria aqui muito mais tempo conversando, tem outras perguntas, mas o tempo está correndo aí. Eu sei que você quer divulgar um congresso, né? Cabeça para baixo. Arlete, eu gostaria muito, eu gostaria muito de divulgar o Arte Cura. O Arte Cura é uma atividade espiritual do nosso centro espírita. E no mês de março, nos dias 15, 16 e 17 de março, nós vamos estar com o trabalho do Arte Cura, Pintura Mediúnica. Vamos ter o encontro com vários palestrantes, que vai nos trazer a mensagem espírita cristã, que vai nos trazer temas maravilhosos. Nós vamos ter o encontro com a música, nós vamos ter encontro com o teatro, com a evangelização infantil. Então nós vamos fazer um grande encontro espiritual, onde ali também vai se fazer a pintura mediúnica propriamente dita, ou seja, os espíritos vão pintar mediunicamente. Então nós convidamos o seu público, as pessoas que nos assistem para esse grande evento. Arte Cura, Pintura Mediúnica, nos dias 15, 16 e 17 de março. Paulo, eu agradeço a sua presença aqui, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Quero lhe fazer mais um convite. Quando terminar aqui, para você dar um passe aqui na minha equipe e em mim. Tá bom, o prazer é todo nosso, viu? Bom, mais uma entrevista, eu espero que tenha sido proveitosa para todos vocês. Eu quero dizer que ele, como espírito, ele esteve aqui hoje, eu vou trazer pessoas representantes de outras religiões, não na próxima, né? Periodicamente a gente vai trazendo. E você que passa por algum momento de dor, de sofrimento, tenha o leque de escolhas para se encaixar em alguma delas. O que não pode, a gente vê sem fé, não é isso? É verdade. Tem que acreditar e ter fé em alguma coisa. E aproveita para dizer se gostou da entrevista, se não gostou, pode dar um like, um dislike, fica à vontade. E se inscreve no nosso canal, porque nós continuamos a fazer sorteios daqui para frente e você só pode receber o prêmio, caso seja sorteado, se estiver devidamente inscrito no canal. Tem um presentinho aqui do programa para vocês. Opa, tá? muito obrigado. Zenit, nossa parceira, a melhor da cidade. Levando com muito carinho. É seu, fazer suas anotações. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado, Arlete. E muito boa noite.